mais um Literacura, eu queria fazer uma breve reflexão neste segmento do Espiritualidade no Literacura sobre um tema que constitui um dos aspectos absolutamente centrais daquilo que nós podemos definir e declarar como sendo uma autêntica espiritualidade, que é o tema do silêncio. Nada é mais difícil hoje em dia do que atingir o silêncio. Nós vivemos em uma sociedade extremamente ruidosa. São ruídos dos mais diferentes contextos e das mais distintas frequências. A nossa música, ela é ruidosa, né? Os nossos ritmos são ruidosos, muitas vezes vulgares. As nossas cidades são bastante ruidosas e os diálogos interpessoais muitas vezes se tornam agressivos e ruidosos. Além dessa dimensão sensorial da falta de silêncio que todos nós estamos expostos, existe também a questão dos barulhos psicológicos. Como é difícil as pessoas silenciarem as suas mentes, porque elas estão sempre pensando, ruminando, remoendo as suas experiências internas, sem deixar espaço livre dentro de si para que a experiência do silêncio se estabeleça. É óbvio que sem silêncio se torna impossível atingir uma consciência, porque a consciência muitas vezes nasce do silêncio. E nós constatamos pelas grandes obras literárias da espiritualidade que o silêncio ele foi explorado em situações de recolhimento, em que o homem procurava vencer os seus pensamentos, os barulhos da sua mente, saindo dos ambientes turbulentos e barulhentos, e se recolhendo para poder, com isso, meditar. Isso está presente em todas as grandes tradições, e isso constitui um dos eixos norteadores da vida monacal. Quando nós temos a oportunidade de visitarmos um mosteiro ou fazermos um retiro espiritual, nós percebemos que o silêncio é uma ordem, é um mandamento, é um princípio que não pode ser de forma alguma sabotado. O barulho mental, o barulho interno, os ruídos da mente, são apegos mentais decorrentes de um amor próprio desordenado, no qual o homem precisa e deve se libertar. E é interessante nós notarmos que vivemos numa sociedade humana que é declaradamente talhada para o desejo. A publicidade, a propaganda, na verdade, ela existe em função de criar ruídos na nossa mente, produzir movimentos mentais que levem a gente à crença de que precisamos de determinados objetos para nos tornarmos seres humanos felizes. Portanto, o barulho do desejo é um dos piores barulhos e ele só pode ser diminuído à medida em que um homem toma consciência de que desejar não o levará para a felicidade, ao contrário, o afastará ainda mais da felicidade. A gente pode notar, por exemplo, que a cultura brasileira, que é uma cultura extremamente ruidosa, eu diria que até mesmo altamente histérica, é uma cultura da qual nós muitas vezes precisamos nos isentar para manter a nossa saúde mental. Existe algo mais ruidoso hoje em dia do que a nossa política? O barulho que faz a política, o barulho que fazem as instituições públicas neste momento, o barulho que está presente nas redes sociais. Todos esses barulhos, obviamente, produzem no ser humano estados passionais, estados ruidosos, produzem raiva, ira, receio, ansiedade, preocupação, necessidade de autoafirmação, alta reatividade,
As pessoas trocam ofensas nas redes sociais a todo momento, umas reagem às outras a todo momento. O Brasil hoje é um país ruidosamente adoecido. Eu diria mais, o Brasil hoje é um país, é uma sociedade que está em processo de demenciamento, está demenciando, está esclerosando. O nosso contexto político é um contexto absolutamente manicomial. Só não vê os atores que fazem parte dessa loucura e com ela se identificam e acham que vão encontrar sentido para si mesmos no meio de todo esse barulho emocional e passional que só traz mais confusão para o ser humano. Portanto, o ser humano ele perdeu a capacidade de escutar no silêncio, de escutar o seu próprio coração, para com isso sossegar a sua mente, de sair de contextos humanos ruidosos, de querer aparecer em contextos humanos ruidosos, buscando apenas um prestígio efêmero, passageiro e sem consistência alguma. A espiritualidade, ela apenas, que é consciência, capacidade de integrar o sentido do mundo no próprio coração, na própria interioridade, ela só pode ocorrer e se desenvolver em contextos de silenciamento, de diminuição dos ruídos, de diminuição e de emancipação dos pensamentos, de desprendimento interior, diminuir esse circuito mental, silenciá-lo. Esse circuito mental acelerado, que é como um vento soprando com violência na superfície de um pequeno rio. O que você vê na superfície de um pequeno rio, de um pequeno lago, quando o vento sopra com violência? Nada. Você vê apenas reflexos inconstantes, fragmentados. É apenas uma superfície ondulada e agitada, que te tira a capacidade de ver o que está na profundidade do lago. Quando o vento para de soprar, você vê a profundidade arenosa, os peixes, o céu refletido, você vê tudo. Por quê? Porque aquela agitação passou. Então, agitação, barulho, tem a ver com as nossas paixões, com o estado passional do homem, no qual o homem precisa e deve se desprender e se desapegar. Ele deve buscar o vazio mental, procurar silenciar a sua mente, diminuir os barulhos. E é nesse silêncio que o homem começa a ouvir a voz de Deus dentro de si. O elemento divino, ele só pode ser descoberto, só pode se declarar, ele só pode se manifestar em uma mente desapaixonada, em uma mente desapegada, em uma mente desafeiçoada de si mesmo, portanto de uma mente treinada, que se esforçou por diminuir a sua necessidade de autoafirmação, de prazer, de apego ao mundo exterior, de voltar-se mais para dentro e buscar silenciar os próprios pensamentos, buscar se desprender daqueles sentimentos que são recorrentes, se desprender do rancor, do mal recebido da parte do outro. O outro me feriu e eu fico permanentemente cultivando aquela ferida no meu íntimo, tornando aquele ator que me feriu tão mais poderoso do que ele realmente é, dando um relevo tão grande a ele, me deixando possuir por ele sem ele ao menos saber que ele está me possuindo. Esse é o rancor, que nasce da ira, que nasce da fúria, que é permanentemente cultivada no coração, produzindo só confusão e agitação na alma. Os barulhos sensuais, de pessoas que ficam enchendo a sua mente de imagens sensuais e ficam criando narrativas para se deleitarem e vão ficando agitadas com isso, vão ficando turvadas com essas imagens, presas a elas. Não conseguem mais se conectar a nada porque a mente está entupida, embotada de sensualidade. Devemos fugir dos barulhos e devemos fugir daquelas conversações tolas. Lao Tse dizia: o sábio não fala,
O tolo muito fala, e Platão também disse. O sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo fala porque precisa dizer algo. Busquemos no silêncio a espiritualidade. Até o próximo Literacura.